Letícia Filp, eu sou advogada, sou ativista e entrei com uma ação civil pública pela ANDA para tentar impedir a exportação de animais vivos no Porto de Santos. Eu sou vice-presidente da ABRA, que é uma associação de advogados abolicionistas, nós somos todos veganos e somos contra o comércio de animais vivos nos portos, além de ser contra qualquer comércio de animais de seres sencientes. Então, o que aconteceu? Os grandes embarques começaram a ser feitos no Porto de Santos. A gente sabe que os embarques de animais vivos têm acontecido ao longo dos últimos anos, mas agora a coisa tomou uma proporção tão grande que eles começaram a exportar mais de 20 mil animais por vez, e isso chamou muito a atenção. Na proteção animal nós temos muitos casos para resolver, então a gente vai se focando nos mais graves, e esse é um muito grave. Então nós entramos com uma ação civil pública na Justiça de Santos para tentar impedir o embarque que ia acontecer em janeiro de 2018. Fizemos um pedido de liminar para suspensão do embarque, baseado em todas as irregularidades que eles estavam cometendo. Então, o foco da ação era a proibição total de embarques de animais no Porto de Santos, e a liminar, o pedido de urgência, era a suspensão deste embarque específico. Por quê? Porque não existiam licenças suficientes para isso. Dentro das leis bem-estaristas do Estado, ainda assim eles não estavam cumprindo as regras. Então foi baseado nisso que a gente fez o pedido de urgência. O pedido final é a proibição da exportação baseado em todo o direito animalista. A gente entende que o animal é um indivíduo senciente que não deve ser comercializado. Essa é o pedido final. Então, você embarcar 27 mil indivíduos num navio onde eles serão maltratados, onde eles irão morrer de fome, de doenças, sufocados, é um absurdo. Isso não deve ser feito. A economia de um país não deve ser baseada nesse tipo de comércio. Isso é o que a gente entende, o que a gente colocou na peça. Bom, a liminar, em primeira instância, ela foi negada pelo juiz de Santos. Entrei com um agravo na justiça, no TJ, no Tribunal de Justiça aqui da cidade de São Paulo, e o doutor Luiz Fernando Nishi concedeu o nosso pedido. E ele, então, deu ordem para que suspendessem os embarques. Aliás, que suspendesse esse embarque específico. Com a ordem na mão, nós entramos em contato com os ativistas, eles foram para Santos, e a Minerva simplesmente não cumpriu a ordem. Os caminhões com bois continuaram entrando no porto. Se não fossem os ativistas ali na hora, tentando impedir, os caminhões iam continuar descarregando boi no navio. A sorte é que os ativistas estavam ali com a ordem judicial na mão e muito engajados e muito corajosos, enfrentando aqueles caminhões que estavam assim praticamente passando por cima dos ativistas. Nessa nós conseguimos salvar cerca de 2 mil bois, porque aí, com essa insistência das pessoas, os caminhões começaram a dar meia volta e voltar para as fazendas, voltaram para o local de origem. Então, a partir daí a coisa parou. Então o embarque foi suspenso, só que a gente queria o desembarque dos animais. Então aí eu fui para Santos e conversei, eu e a doutora Isabela de Santos, que foi uma advogada muito parceira nossa. Fomos conversar com o doutor Márcio Kammer, e ele pegou a ordem do Dr. Nishi e ele estendeu os efeitos. Então, não só a suspensão, ele deu uma ordem para que a suspensão fosse mantida, mas também para que os animais fossem desembarcados num prazo de 5 dias
com multa de R$ 1 milhão por dia de atraso na ordem. Isso foi numa sexta-feira. E aí a gente saímos muito felizes do gabinete dele. Depois de meia hora a gente descobriu que a nossa ação tinha sido suspensa no Superior Tribunal de Justiça por um pedido da Minerva, porque eles alegaram conflito de competência, porque a gente entrou com a ação no estadual e, como já tinha uma ação no federal, eles alegaram conflito de competência e suspenderam essa ação que eu estava trabalhando. Apesar de não ter razão para isso, porque essa ação que a gente estava trabalhando não tinha nada a ver com a ação do federal. Essa ação era específica para o Porto de Santos e específico para os danos ambientais locais. Quando tem dano ambiental local, você pode propor ação na estadual. Mas eles estão tentando a todo custo sempre levar para a esfera federal todas as ações concernentes a portos. Então, isso foi um balde de água fria, realmente foi. A gente conseguiu a liminar numa quarta-feira com o Dr. Nishi. Na sexta-feira, essa liminar durou até sexta. Na sexta-feira a gente conseguiu ordem para o desembarque dos bois. Depois de meia hora o processo foi suspenso. Mas aí, depois de umas 2 horas, eu recebo um telefonema do Dr. Catani, que é o advogado do Fórum Animal, que tinha proposto uma ação na Justiça Federal para que todos os portos do Brasil fossem proibidos de exportar animais vivos. E eu recebo uma mensagem dele falando que o Dr. Djalma, da Justiça Federal, que é juiz federal, tinha dado a liminar que ele tinha pedido para suspender todos os embarques no Brasil, que foi uma alegria muito grande. E aí, isso foi numa sexta-noite, e aí começou toda a movimentação do Blairo Maggi com o presidente Temer para que essa ordem fosse derrubada, e conseguiram efetivamente, porque aí eles pediram para o advogado-geral da União entrar com recurso. Ele entrou com recurso na Justiça Federal, a desembargadora deu a motivada ou influenciada por um telefonema do presidente Temer e acabou derrubando. O navio zarpou, o Nada zarpou, ela deu ordem para o Nada zarpar imediatamente, não dando chance para nós advogados agirmos, pedirmos, nos manifestarmos quanto a isso. O Nada zarpou, era 00:30. Então a gente viu claramente aí uma intervenção do Poder Executivo no Poder Judiciário, que isso é de direito democrático, de direito inadmissível, e a gente viu que é na base mesmo dos telefonemas, é na base das influências que eles conseguem as coisas. Porque se for com argumentos concretos, argumentos justos, eles não conseguem. Então a gente está vendo que realmente o argumento abolicionista da ética da justiça, ele tem tido muito valor na hora de conseguir as decisões judiciais. O que a gente perde é na influência política. Aí a gente perde. Mas é uma alegria muito grande saber que as 2 liminares que a gente conseguiu foram com argumentos justos, concretos, foi na base da honestidade, de se pedir. Eu conversei com os 2 juízes, com os 3, com o Dr. Márcio de Santos, com o Dr. Nishi, com o Dr. Djalma, e é uma alegria grande ver o interesse deles pela causa, o interesse deles pelos nossos argumentos, e ver que a gente gerou uma sensibilidade, a gente conseguiu atingir o Poder Judiciário, e isso só tende a crescer. Então acho que a grande vitória em Santos, além de ter conseguido que a cidade acolhesse essa causa, tanto por parte do prefeito como da Assembleia Legislativa deles, aliás, da Câmara Municipal, do povo, conseguir entrar no judiciário dessa forma, eu acho que foi uma grande vitória de todos nós ativistas e principalmente dos animais. Eu acho que isso só tende a crescer. Eu fico muito feliz de ter participado dessa história.